Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Pulo do Gato. Sou João Márcio, técnico de manutenção em máquinas de costura. Esse vídeo é uma continuação, é uma sequência de um anterior do mesmo assunto, da mesma máquina e o mesmo defeito, é a máquina pespontadeira, arrebentando linha, certo? Quem assistiu o primeiro conteúdo vai ter um aproveitamento mais amplo no segundo vídeo. Vai entender o processo do passo a passo, de cada etapa concluída da manutenção, e não vai ficar perdido, Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir e voltar novamente aqui nesse vídeo, munido de informações necessárias para você entender melhor, tá? Então vamos lá, vamos dar início a esse vídeo, a esse conteúdo, a essa etapa, do conserto. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe, que a lançadeira, que é essa peça aí que tem esse gancho, que pega a laçada, ela estava longe da agulha, Ela estava passando bem longe da agulha. Aí a gente virou a máquina, e fez aí a aproximação da lançadeira na agulha. Agora ela está bem próxima, ó. Ela está com um 0,5 milímetros, de distância da lançadeira. Essa é a distância recomendada. Essa peça em vermelha que eu estou destacando agora aí é o protetor de agulha. Quem assistiu o primeiro vídeo viu, que esse protetor de agulha estava bem longe, E ele continua longe. Eu estou empurrando a agulha com a pinça, está bem longe do protetor. Essa animação aí, ó, é só para um zoom que eu dei aí, ó, para vocês observar. A ponta da lançadeira ela pega logo acima do furo da agulha, e no início da cava, É a posição correta da agulha, da lançadeira pegar na agulha aí, certo? Só para vocês, para frisar, para poder dar um destaque aí, para vocês terem uma visão aí geral da regulagem da lançadeira com a agulha, tá? Agora a gente vai regular o protetor de agulha. O protetor de agulha ele é preso na lançadeira com dois parafusos. Então o protetor é fixo, Não tem como regular ele pelo parafuso. A única forma de regular ele é com uma chave de fenda você fazer uma alavanca. Aí, ó, com muito cuidado você vai forçar ele para frente um pouquinho, até dar a distância que você quer. E porque pode, se você for forçar muito, ou então fazer a força no local errado, você pode quebrar a pontinha aí da meia-lua da trava da espiral. A função, da ponta, da trava aí, da meia-lua trava da espiral, dessa ponta aí, às vezes quando a lançadeira está muito adiantada, corre o risco dela pegar a mesma laçada, entendeu? Ela pega duas vezes a mesma laçada, e essa ponta aí não deixa acontecer isso, ela encaminha, a laçada na posição correta, certo? Então, aí você vê, ó, a regulagem está certinha, Agora vamos ver se o protetor está fazendo mesmo aí a função dele. Ó, o protetor de vermelho, eu estou empurrando a agulha com a pinça, de contra o protetor, e ele está impedindo que a agulha mova em direção à lançadeira. O protetor não pode desviar a agulha do curso dela, Ele tem que só apoiar, só encostar, certo? Dessa forma, a lançadeira vem e pega só a laçada, Não corre o risco dela pegar a agulha junto, entortar a agulha, quebrar a agulha, E muito menos danificar a ponta da lançadeira. Observe no detalhe dessa animação e a dinâmica, A lançadeira vem, pega a agulha subindo, passa pela cava da agulha, que é essa parte verde, pegando a laçada. A agulha, na hora que ela está subindo, ela não o protetor de agulha tem que apoiar somente na ponta da agulha, certo? Não pode apoiar na parte que tem o furo. E a lançadeira não pode passar esbarrando na agulha. Ela tem que ter pelo menos aí uma distância mínima de 0,5 milímetros, tá? E a ponta dela tem que estar também boa, É um detalhe que a gente vai ver agora. Eu vou fazer um polimento nessa lançadeira aí, automaticamente vai corrigir a ponta dela também, com a lixa, A lixa de ferro 400. A gente vai fazer um trabalho de polimento na ponta da lançadeira, porque no vídeo anterior eu mostrei que a ponta dessa lançadeira perdeu aí 0,5 milímetro de ponta, Então, com esse procedimento, a gente vai melhorar a ponta da lançadeira e, ao mesmo tempo, deixar a superfície dela lisa,
para evitar qualquer atrito com a linha, certo? Então, pessoal, enquanto eu faço polimento aqui na lançadeira, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like aí, se eu gostei, certo? Que pudessem dar um crédito aí pro canal, né? Se inscrevesse no canal, ativar o sininho das notificações aí. E também deixar seu comentário na descrição do vídeo, né, que assim que possível eu vou estar respondendo a todos. E aproveitando também para divulgar, né, a minha loja virtual vinculada ao canal Roma Máquina de Costura. E a Roma Máquina de Costura está liberando cupom de desconto de 10% para todos os inscritos, para todos os produtos da loja. Dando continuidade ao vídeo, estou terminando o polimento agora na lançadeira. É um procedimento demorado, né? É chatinho de se fazer, tem que ter paciência, mas é um procedimento necessário, né? Porque essa lançadeira não é uma lançadeira nova, né? A máquina também não é uma máquina nova. E o dono da máquina também, que trouxe para me arrumar, optou por não trocar a lançadeira dela, não substituir, porque eu aconselhei, né, a ele que ainda poderia ter uma vida útil ainda essa lançadeira, né, que não tinha necessidade de trocar por enquanto, né, a gente fazendo esse polimento aqui, fazendo essa transformação, né, na ponta da lançadeira de quadrada, pelo menos deixando ela arredondada, já vai melhorar muito mesmo, né? Porque quadrada do jeito que ela estava, corria o risco ainda de pegar a linha no meio, né, e arrebentar e desfiar a linha ainda. Agora a gente fazendo esse procedimento aqui, a gente vai dar uma arredondada na ponta dela, tirar a quina, né, e ela vai funcionar aí quase que perfeito, né? E assim, não vamos substituir também essa lançadeira, porque a aspiral dela, essa peça que fica no meio, no centro dela, né, que recebe a caixa de bobina, ela tá excelente, ela não tem folga, não tem jogo, né? Tá uma peça nova praticamente, né? Então, assim, vale a pena a gente ainda dar uma sobrevida para essa ponta aqui da lançadeira, para poder ela ainda funcionar legal ainda, tá bom? E o polimento tem que ser com força, você tem que dar cãibra no dedo mesmo, porque se você não fizer com força e várias vezes no mesmo local, tem que ter o local certo também, porque de fora para dentro, passar na ponta da lançadeira de fora para dentro não é aconselhado, passar somente de dentro para fora e na parte superior e inferior. Né, passa de dentro para fora na parte superior e inferior da lançadeira, tá? E eu acho que agora tá legal esse polimento. Agora a gente vai ver o resultado aqui, ó, resultado como que ficou. Então veja nesse comparativo aí, ó, a ponta da lançadeira na esquerda agora depois do polimento e na direita antes do polimento, né? Antes de eu polir ela, viu? A diferença muito boa. Com a ponta já mais uniforme, ó, pra você ver, ela vai passar, né, 1 milímetro em cima do furo da agulha, né? Essa é a regulagem padrão. Vou fazer agora aqui em câmera lenta, ó. Ela vai passar 1 milímetro em cima do furo, ó. Em câmera lenta, certinho, ótimo, beleza, perfeito, gente. Bom, agora vamos começar a montar essa máquina. Antes disso, eu vou mostrar para vocês a trava do aspiral. Essa é a trava do aspiral, olha, aonde vai naquela abertura da chapa de agulha que a gente fez aquele polimento no primeiro vídeo também, né? Então, ó, entrou a trava da aspiral entrou na cava lá, ó, ali ela fica presa, né? E ali tem uma regulagem também para a gente poder fazer para evitar também dela ficar batendo muito na chapa de agulha, né, e gerar muito atrito aí, e assim dando aquelas rebarbas, né? Então eu vou mostrar para vocês aí como que faz essa regulagem. Tem uma peça na máquina que é para poder fazer essa proteção aí. Ela faz duas coisas, ela tem duas funções. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos colocar a chapa, colocar a caixa de bobina, né? Vamos montar a caixa de bobina agora. A caixa de bobina vai com essa abertura aí na frente, lá na trava da espiral, certo? A abertura da caixa de bobina aí, ó, que eu vou mostrar agora, essa abertura aí, ó, ela encaixa lá na trava do espiral lá, ó. Tem uma parte mais alta lá, que é onde encaixa essa parte aí.
E aproveitando o momento agora aí, ó, gente, eu tenho todas essas peças aí, ó, chapa, dente, calcador, suporte de agulha, caixa de bobina, lançadeira, tá? Eu tenho todas essas peças bobinas lá na loja virtual Roma Máquina de Costura, né? Você que é inscrito tem 10% de desconto lá. Bom, vamos lá, ó. Essa peça que a seta está indicando é o espaçador da trava do espiral, certo? É uma peça muito importante, ela tem duas funções aí, é aquela que eu estava falando para vocês. Ela tem a função de dar o espaçamento para a linha passar entre a espiral e a chapa, olha. Ela dá o espaçamento ali, a linha, ó, tá na eminência de passar, vou mostrar com a pinça a linha, certo? Tá na eminência de passar debaixo da chapa, entre a chapa e a trava da espiral. Esse espaçador, ele teria que puxar agora a espiral para dar esse espaço, só que ele já está no limite dele e não puxou o suficiente. Eu vou mostrar aqui agora, tá vendo? O de amarelo é o espaçador da trava da espiral e o de azul é a trava da espiral, certo? A linha agora está em vermelho, eu vou fazer uma animação que agora vocês vão ver certinho, ó, em câmera lenta, né? A linha vem, ó, esse espiral tinha que levar, não levou, tá vendo? O tanto que ele vai indo, olha o tanto que a espiral tá indo, né? E essa trava já está no limite, o espaçador já está no limite, ele não foi. Então, quer dizer, corre o risco dessa linha ficar enroscada aí entre a trava do espiral e a chapa. Então, esse espaçador a gente tem que chegar ele para trás um pouquinho, para ele espaçar mais aí a trava da espiral para a linha passar livre, né? Sem atrito aí, ó. Ó, a linha de novo vindo, certo? Ó, ela vem, a trava lá, o espaçador vai e puxa o espiral, só que lá ele já está no limite, ó. A trava do espiral ainda tá no mesmo lugar, ele não foi na posição que tinha que ir lá, ele tinha que estar agora aqui, ele tinha que estar nessa posição, ó. A posição que o espiral tinha que estar é nessa para a linha passar ali, a linha tinha que passar ali entre a espiral ali e a chapa de ponto sem nenhuma obstrução, certo? Olha para você ver, vamos tirar então esse espaçador, né, para você ver, a seta está indicando ali, ó, que não tá dando para ver o furo onde prende o espaçador, certo? A gente vai chegar para trás, aí vai estar aparecendo esse furo, que eu vou mostrar aqui o tanto que vai chegar para trás aí para poder estar na regulagem correta, né? Vamos tirar ele aqui agora, vamos soltar esse parafuso que prende ele aqui, para a gente tirar ele de uma vez para ver se não tem nenhuma rebarba na ponta dele também. Não tinha necessidade de tirar não, tô tirando para ver se tem alguma rebarba na ponta dele, porque aqui era só soltar o parafuso um pouco e chegar ele para trás, mas eu quero dar uma olhada, uma revisada aqui na ponta dele para ver se não tem nenhuma rebarba, de repente fazer um polimento também, né? Tem que fazer todos os procedimentos aí para garantir que a máquina funcione 100%. Bom, não tem rebarba não, tá ok, né? Vamos colocar ele no lugar de novo aqui. Vocês podem ver que aí que ele encaixa, ele tem um encaixe ali, ó. Ele encaixou ali, ó. Ele só vai para frente e para trás, ó. Vou dar uma adiantada no vídeo agora, lá, ó. Já coloquei o espaçador no lugar, tá? Na posição correta. Olha só, agora sim, agora ele tá puxando, né, a trava da espiral no limite, ó. Tá dando espaço para a linha passar ali, ó, entre a espiral e a chapa, ó, pra você ver. Eu tô tentando puxar a espiral para trás com a pinça, ela vem só um pouquinho, ela tem que vir 1 milímetro, né? E olha a seta para você ver indicando o tanto que eu cheguei o espaçador para trás. Agora tá aparecendo o furo ali, ó, o furo do parafuso ali, tá aparecendo, tá vendo? Eu cheguei bastante para trás. Então agora ele tá abrindo ali a trava para a linha passar. Olha como ele abre, ó. Ele abre a trava, a linha passa, ele volta, a linha passa por ele, ó. Ele vem, abre a trava, a linha passa, entra a chapa, certo? Depois a linha vai passar por ele lá na hora que ele já está voltando, né? Na hora que está voltando para não prender a linha, certo, gente? Essa é a regulagem correta aí do espaçador. E esse, eu falei para você que ele tem duas funções. Ele tem essa função de abrir ali a trava para a linha passar e também não deixar a trava bater para lá e para cá na chapa de ponto. Olha, presta atenção agora nessa regulagem, é muito importante. Olha a linha, ó, que eu destaquei de vermelho. Ela está no meio da caixa de bobina, certo? Quando a linha, a lançadeira pega a laçada lá e vem com ela, passa por baixo da chapa, termina de passar por baixo da chapa e fica no meio da bobina, esse estica-fio, ó, tá vendo esse estica-fio aí agora? Ó, ele tem que estar começando a puxar a linha, tá vendo? Ó, começando a puxar a linha, aí ó, nessa posição, começando a puxar a linha, certo? Porque se a linha tiver ainda pela metade ali, né? Se tiver do meio para trás aí e o estica-fio lá tiver puxando a linha, vai forçar essa laçada pode quebrar também, certo, pessoal?
Então tá, vamos começar a montar agora essa máquina, né, para a gente começar a testar ela, passar a linha nela, né, para mostrar para você o resultado final, né, ó, para você ver. A máquina agora você pode pisar, você pode acelerar, você pode costurar qualquer tipo de tecido, grosso, fino, passar por cima de partes grossas, dar retrocesso, que aí agora a máquina está excelente, tá toda revisada, pronta para produção. E quero também estar falando que é o seguinte, esse mesmo procedimento que a gente fez desse lado esquerdo, né, da lançadeira do lado esquerdo, é o mesmo a se fazer do lado direito, né? Então, quer dizer, não tem necessidade de eu fazer dos dois lados, né? Vocês sabendo como fazer do lado direito, esquerdo, é a mesma coisa se faz do lado direito, tá bom, gente? Então era isso aí que eu queria passar para vocês, né, nesse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí, né? E novamente deixe seu like aí, se inscreva no canal e para que eu possa estar compartilhando com vocês mais conteúdos aí. Até mais, fique com Deus, até o próximo vídeo.